Fiquem à vontade, em nome de Jesus. Você que está nos visitando hoje, sinta-se em casa. Se você não tem uma casa ministerial, fique à vontade, faça dessa casa a sua casa. Fique à vontade. Em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Que Deus fale contigo profundamente através da minha vida. Que Deus te abençoe. Amém? Amém? Oh, Jesus. Acho que é o frio. O frio está congelando a alma da galera, eu acho. É? Vamos entender a palavra do Senhor. Vamos abrir. Sabe do que eu vou falar hoje? Algo que vai acontecer na igreja hoje. Tem um com fé aí. Amém? Quantos tem fé aqui? Só 5 tem. Daqui 5 minutos, mais 10 vão ter fé. O tema de hoje, meus irmãos, é vivendo o sobrenatural. Eita! Quem quer viver aí o sobrenatural? Vai acontecer aqui ou não vai? Meu Deus. Só 200 pessoas falaram amém. Vai acontecer o sobrenatural na tua vida? Quantos querem aqui? Cura, libertação. Quantos querem? Quebra de cadeias, né? A sua vida será transformada se você não está ainda transformado. Hoje, aqui. Deus te ama tanto, Jesus te amou tanto naquela cruz, que Ele disse: no dia 1º de junho de 25, eu vou levar você lá na minha casa, uma das minhas moradas, e eu vou falar contigo, meu filho e minha filha, porque eu tenho uma obra sobrenatural na tua vida. E você não vai andar apenas pelo natural, você vai começar a andar no sobrenatural, no extraordinário de Deus. O céu na terra, amém? Meu Deus, só 4. Eu vou pregar, mas se não acontecer nada, a culpa é tua, amém? É verdade, porque eu perguntei, você vai viver o sobrenatural? Só 4 disseram, amém, amém. Aí quando nós chegar lá no céu, diante de Deus, você vai dizer, Senhor, mas eu não vivi as tuas promessas, porque tu não quis. Porque quando o pregador estava lá pregando, disse, amém, você vai viver o sobrenatural de Deus. Eu disse, amém. Vocês não tomaram o café da tarde, irmãos? Não? Meu Deus. Pelo menos estão jejuando então. Amém. É assim que Deus gosta. Vamos lá? Quantos querem o sobrenatural? Oh, glória! Agora a igreja quase subiu. Quase, numa dessas Jesus recolhe nós, amém? Quantos querem ir para o céu aqui? Quantos querem morrer? Ai, meu Deus, é bom ver vocês rindo. O Senhor sabe a hora, né? Nós não precisamos morrer para ir para o céu. Deus tem o dia certo, a hora certa para nós. Eu sempre digo para o meu povo da minha célula, né? Eu falo assim, estejam preparados para como se o Senhor viesse daqui 5 minutos. Mas também estejam trabalhando e cumprindo seus objetivos na nossa vida, como se Jesus viesse daqui 50 anos. Não pare de fazer as coisas. Trabalhe para o Senhor. Trabalhe para ti, para a tua família, para a tua casa. Amém? Mas esteja preparado para que o Senhor possa vir e te achar pronto. Ele diz que viria buscar uma noiva pura, pronta, adornada para Ele. E o noivo virá. Amém? Assim seja, Jesus. Obrigado, Senhor. Santo é o Senhor. Vamos ler o texto que está lá em João 14, no versículo 12. Amém?
Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Amém? E na sequência disso, Jesus disse: eu vou, mas eu vou deixar para vocês o Espírito Santo Consolador. Vocês não ficarão sós. Você não está sozinho. Quando você está no seu quarto lá de joelhos, orando a Ele, adorando a Ele, talvez chorando e clamando ao Senhor por uma angústia, talvez, né? Uma situação que aconteceu na tua vida, talvez você esteja passando por isso. E eu quero te dizer que você não está sozinha. Você não está sozinho. Os Salmos diz que Deus, Ele levanta do seu trono e Ele olha para a terra, contempla todos. Ele contempla todos, os bons e os maus. E Deus fica se perguntando: peraí, será que existe alguém com entendimento lá? Na IDPB São Luís? Alguém com entendimento que me adore? Alguém com entendimento? Existe? Será? Amém? Jesus disse nesse contexto de João: quem crê em mim fará essas obras maiores do que Jesus fez. Jesus curou paralíticos, curou pessoas com câncer. Jesus, o câncer da época, né? Jesus curou o fluxo de sangue da mulher. Jesus curou o cego. O que te impede de fazer isso? Né? O que te impede de viver o sobrenatural de Deus? O que te impede de você orar por um paralítico e ele se levantar? É para nós pensarmos, né? Por que nós não fazemos isso? Amém? Deus tem um chamado para o extraordinário para nós. Nós vivemos em um mundo natural, onde tudo parece controlado por lógica, né? Por uma ciência, uma previsibilidade, um sistema. Mas o crente não foi chamado para viver apenas no natural, mas para habitar e manifestar o sobrenatural. Se você ainda não está no sobrenatural, você precisa rever essa situação, essa questão. Ou tu acha que a tua vidinha é só levantar pela manhã, ir para o trabalho, voltar do trabalho? Dorme, daí nas quartas ou domingo vem para o culto, volta para casa de novo. Você já parou para pensar quantas coisas boas existem em nosso país? Vamos jogar aqui para Criciúma. Nós temos as nossas praias vizinhas, montanhas, que agora está tendo a situação da neve, quem quiser visitar, né? Então nós temos lugares maravilhosos que Deus criou para nós. Fonte das águas, os mares, as montanhas. O sol de hoje estava maravilhoso, né, irmãos? Estava quentinho, estava gostoso, né? Ou ficar tudo dentro de casa? Meu Deus do céu. Então, Deus tem o melhor, fez o melhor para nós, para que nós completássemos tudo isso em apenas 80 anos. Para pensar. A vida do homem na terra é entre 70 e 80 anos. Se tiver um com mais 20 anos, até uns 90, 100, é porque tem vigor, cuidou da alimentação, cuidou da saúde. Né? É muito pouco tempo na terra. Por tudo que é maravilhoso. Olha para você. Você é uma pessoa bonita. Você é bonito. Você é bonita. Você é semelhança de Deus. E o nosso corpo, qualquer machucado que tem, ele já começa a se regenerar automaticamente. Tu faz um corte na pele, não é mesmo? Daqui um mês já está cicatrizado. Automaticamente ele se fechou. O nosso corpo é blindado, é protegido. Já tem a ciência nele, a ciência de Deus. A glória de Deus. O sopro de Adão veio para nós também. A glória que ele soprou em Adão, nas narinas de Adão, veio para nós até hoje. E é essa glória do céu que nós temos que manifestar na terra. Amém? Vocês estão aqui? Em vez de quando, alguém diz um amém para mim, em vez de quando, tá bom?
O sobrenatural é o normal do reino de Deus. O sobrenatural tem que ser natural para nós. Nós temos que viver isso, irmãos. Isso não é uma exclusividade, tipo, para pastores, líderes. Não é para isso. A Bíblia diz que é para todo aquele que crê. É para você. É para qualquer um que crer no nome do Senhor. Aleluia. O sobrenatural, eu quero começar no tópico 1 aqui. O sobrenatural começa com a fé. Vamos ler em Hebreus 11. Hebreus 11, capítulo 11, no versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Eu digo para minha célula, 2 coisas o cristão precisa ter e ser. Primeiro tem que ter fé. Porque sem fé, é impossível chamar a atenção de Deus para ti. Então, pois quem se aproxima de Deus, creia que Ele vai ouvir, e Ele está do teu lado te ouvindo. Amém? E o outro princípio que minha regra, tá? Eu que coloquei isso para mim, mas é interessante. O crente precisa ter fé e precisa ter semeadura. Você tem fé, mas você também precisa semear no reino de Deus. Você precisa semear o sobrenatural. Posso ouvir um amém? Porque o crente vive de fé e agrada a Deus, chama a atenção de Deus. Ele, Senhor, eu sei que Tu estás de olho em mim. Tu anda comigo todos os dias, a cada passo que eu dou. Então eu vou semear no Teu reino. Porque a lei da semeadura são princípios, são leis de Deus. O que o agricultor planta na terra? Vamos dar um exemplo. Um pé de milho, né? De milho ali. Um grão, né? Ele vai plantar um grão. Aí vai nascer 2 pés de milho do lado, assim, se ele plantar um só? Não, né? Vai nascer um. Então a questão da semeadura no reino de Deus é o que você planta. Tanto na qualidade quanto na profundidade, tanto na intensidade, no volume. Então, se você plantar uma semente, vai nascer uma semente. E dessas, nascer um pé de milho e vai nascer talvez 5, 6 milhos. Mas se você plantar 2, o volume da receita vai subir igual, vão vir duplicados. Amém? Essa é a questão da semeadura no reino. Eu não estou falando apenas condições materiais, estou falando do que tu planta. Se tu planta maldade, se tu planta o bem na vida das pessoas, se tu ora, se tu intercede, se tu chora com ela, se tu abençoa pessoas. E também financeiramente. É uma lei de Deus. Amém? O sobrenatural começa com a fé. A fé é a chave que abre os portais do invisível. Jesus realizava os milagres quando encontrava fé. A mulher do fluxo de sangue, o centurião romano, o paralítico descido pelo telhado. Em todos esses tinha algo em comum. Depois de acontecer um milagre, o que ele falava para eles? A tua fé te salvou. A tua fé te curou. Foi sempre, todas as vezes não falou, eu, Jesus, te curei. Mas ele disse, pela tua fé em mim, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. É fé. Amém, igreja? Oh, glória, aleluia. Vocês lembram de Pedro? Quando estava naquela tempestade, Jesus apareceu lá, né? Entre aquela tormenta, nas ondas, lá no meio do mar, aquela tormenta. Jesus apareceu, calma, fiquem tranquilos. Sou eu, fiquem tranquilos.
Pedro, né, como ele é muito impulsivo, né? Ele era o doidão radical da igreja, né? Ai, meu Deus. Ô Jesus, é tu mesmo? Então manda que eu vá contigo. Tipo assim, eu não vou dizer, eu tô indo, Jesus, tu vai ter que dar a palavra para mim de ordem para eu ir contigo. O que Pedro fez? Andou sobre as águas. Andou no sobrenatural. É difícil crer nisso, irmão? Sim ou não? É difícil? Às vezes é difícil crer nisso, né? Como é que a gente vai crer que um senhor chamado Moisés abriu o mar vermelho? Meu Deus do céu, como isso? Como que Elias foi levado numa carruagem? E agora? Como que um certo jovem chamado Josué rodeou uma cidade fortificada que ninguém conseguia derrubar? Por 7 vezes bradou ao som do Senhor, da glória do Senhor, e a cidade veio ao chão. Será que nós acreditamos nisso? Feliz é aquele que crer sem ver. Nós somos a geração escolhida para esse tempo, para que nós possamos crer, ainda que não vemos milagres, sinais. Nós precisamos crer. Eu lembro de um amigo meu, pastor, ele estava viajando para uma outra cidade a trabalho, e ele contou esse testemunho para mim. Ele estava no ônibus, um pouco angustiado, né? Não angustiado, eu digo, querendo ver mais de Deus, mais da glória dele. Ele estava com sede pela palavra de Deus, pelo céu, e ele vinha no ônibus assim num banco, em pensamento. Ele vinha pensando assim: Senhor, ele não estava falando, ele estava pensando: Deus, eu queria ver os teus sinais, eu queria ver as maravilhas do teu nome, mostra-me os teus sinais, eu queria ver, eu preciso ver. Aí ele, depois de uns 5 minutos, passou. Daqui a pouco, a mulher, uma senhora do banco de trás, tocou assim nele assim: e você não precisa ver, você precisa crer. E aí? Ele disse assim: eu não abri a minha boca, eu pensei: Senhor, eu quero ver teus milagres. E ela disse: você não precisa ver, você precisa crer. Se veres, verás a glória de Deus, amém? Não, é se creres, verás a glória de Deus. Não cai em pegadinha do malandro, hein? Não é se tu ver, é se tu crer, você verás a glória de Deus, amém? Não vão dizendo amém para todo mundo aí, hein? Não vão concordando com tudo que é errado, amém? Amém? Agora pode dar amém agora. Vocês estão com medo de quê? Fica tranquilo, Jesus já nos perdoou e Ele nos perdoa de toda a nossa falha, né? Fiquem tranquilos, vocês não vão para o inferno por causa disso, tá bom? É só dizer: Jesus me perdoa porque eu disse amém, né? Às vezes, uma vez eu estava pregando numa igreja em 2005, e aí eu via que o povo da igreja estava, e para tudo eles davam amém, para tudo amém, glória a Deus, amém, glória a Deus, no automático. Aí uma hora eu falei assim, ó: quem vai para o inferno? Todo mundo amém, glória a Deus. Daí: vocês vão para o inferno, irmãos? Daí eu chamei a atenção dele: vocês precisam estar atentos à palavra de Deus. Tem que manusear as escrituras. Amém? Vamos lá. O tópico 2 que nós temos hoje é: o sobrenatural se manifesta na intimidade com o Espírito Santo. Atos 1:8, vamos ler? Livro de Atos 1:8. Olha só que legal. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. O que é que diz ali? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quantos querem o Espírito Santo? É bom, né? É legal quando a gente está na adoração, ou na igreja, ou no nosso quarto, ou em casa, ou no carro, que tu começa a adorar o Senhor.
E a gente começa a falar com o Espírito Santo, começamos a orar a Ele. E Ele começa a nos visitar. O Espírito Santo começa a falar conosco. O que é certo, o que é errado, o que fazer para melhorar. Amém? Então o sobrenatural ele vai se manifestar com a tua intimidade com o Espírito Santo. Isso não adianta que você vir só nós virmos no culto e ir para casa, né? Continuar a nossa vidinha fria. A não ser que você não quer o Espírito Santo. A não ser que você não quer a glória dele. A não ser que você não queira o sobrenatural de Deus na tua vida. Porque quando você manifesta o sobrenatural aqui na terra, no natural, automaticamente se manifesta na tua casa, na tua vida. Você precisa andar. Quantos estão aqui? Quem já anda no sobrenatural, além de mim aqui? Só 4, tá bom. Quem anda no sobrenatural aqui? Ou melhor, quem quer andar no sobrenatural? É ver as coisas acontecer. Amém, é isso aí, ó. Tem que compartilhar se você vê as coisas acontecerem. Amém? Uma vez eu fui pregar numa igreja, daí eu tinha um amigo, o pastor Alessandro. E assim, pastor, ele tem o dom de cura, essas coisas de, né, mais aprofundado assim, no físico, né? Mas, Alessandro, como é que é essa questão aí de ter esse dom de cura e tal? Tipo, dá umas dicas aí, né? Vai que eu começo nesse ministério. Ele fala assim, ó, não é ministério, não é dica, é preço. A unção tem que ser confiada à pessoa. Aí eu fui orar, Espírito Santo, é porque não que eu quero fazer sinais no teu nome, no nome de Jesus, mas que eu quero me compadecer das pessoas que precisam. Eu me compadeço, Senhor, a pessoa numa cama de hospital, né, ou com uma enfermidade. Então nos ajude. Me ajuda para eu ajudar essas pessoas. Aí eu ouvi claramente o Espírito Santo dizer para mim. Isso já era umas 2 da madrugada, eu estava orando. Posso confiar a minha unção a ti? O que eu vou fazer da unção, se ele der para mim? Essa unção de cura. Eu vou ministrar? Eu vou administrar para a glória dele? Se Deus te der isso, você está preparado? Você vai levar a unção da cura para as pessoas e a glória retornar para ele? Pensemos nisso, irmãos. De fato, Deus tem me usado para orar para algumas pessoas e serem curadas, já foram curadas. Como eu já disse aqui, quem não sabe, eu fui liberto pelo louvor. Do ano de 99 para 2000, eu fui liberto pelo louvor. Eu era possesso de demônios e eu fui liberto numa igreja pequenininha. E eu fui liberto através de uma música apenas. Uma música tocada que exaltava Ele. Que só dizia uma palavra, aleluia. Era só a música que dizia, aleluia, aleluia. E ali eu fui liberto. Porque depois eu fui ler na palavra que diz que Deus está entronizado nos louvores da igreja. Amém? Não é somente a gente tocar um acorde aqui de teclado ou uma nota vocal, irmãos. Quando nós adoramos a Ele, a igreja, em comunhão com os irmãos aqui do louvor, os instrumentistas aqui, em comunhão, a gente dá adoração 100% a Ele. Nesse tempo, nesse momento, a gente se juntamos, nós nos juntamos aos anjos que clamam todos os dias, 24 horas por dia, Santo, Santo, Santo. E você sabia que quando a igreja de Cristo começa a cantar e clamar a Ele, os anjos param e começam a dar vez para a igreja. Os anjos ficam bem baixinho. Santo, Santo, Santo. Digno é o Cordeiro de receber honra, glória e louvor.
E a igreja aqui na terra cantando: Santo, 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 digno é o Cordeiro. E a glória do Senhor começa a se manifestar. Aí nós somos mudados, nós começamos a ser transformados. Amém? Você sabia que o Espírito Santo, Jesus já está curando aqui? Nesse momento? Já tem cura aqui. Amém? Isso é para testemunho depois, irmãos, para a glória dele. Cheios do Espírito. Como é que eu consigo alcançar o sobrenatural? Através do Espírito Santo, como eu já mencionei. O Espírito Santo é o canal do poder do céu para a terra. Intimidade com Ele libera discernimento, unção e autoridade no reino espiritual. Autoridade. Tempo com Deus é o céu liberado na terra, através de ti. Quantos querem ser usados por Deus? Quantos já foram usados por Deus para abençoar alguém? Que você foi em direção a uma pessoa, talvez, ou mandou uma mensagem, disse uma palavra e a pessoa diz: meu Deus, eu estava pedindo isso, né? Ou um abraço. Quantos já fizeram isso, foram usados por Deus? Você quer continuar sendo usado por Deus? Você precisa andar no sobrenatural. Nós precisamos crer no invisível, no sobrenatural de Deus. Eu já vi muito milagres, irmãos. Eu já vi anjos, já vi demônios, eu já vi milagres físicos. Perna crescer, eu já vi o tumor sair do pé na hora. Eu vi coisas, mas não é isso que me impressiona. Não é essa questão de eu ver. Eu disse: eu creio, mesmo se eu não tivesse visto. Eu creio que Ele é poderoso para fazer. E Deus pode fazer todas as coisas através da tua vida, se você crer. Amém? Meu Deus. Eu vou deixar umas dicas para vocês de como viver no sobrenatural. Sem reserva nenhuma com Deus. Em todas as áreas. Oração, jejum. Uma adoração a Ele, individual ou coletiva. A meditação na palavra que abre o céu sobre você. Essas coisas nos aproximam de Deus. É como, digamos, um chuveiro, né? Você está tomando banho na água quentinha. Se você sai do chuveiro, você fica frio. Digamos assim que é o chuveiro celestial, que dali você precisa entrar debaixo da glória de Deus para você se manter aquecido. Se você sai desse chuveiro, desse canal celestial do céu, você sai do sobrenatural. Você começa a viver de novo no natural e esfria. Nós precisamos entrar debaixo desse canal. É uma linha do céu. É uma conexão do céu com a terra que diz: só entra no sobrenatural quem entrar nessa intimidade. Amém? E não fique pensando você: eu vou ficar aqui tranquilo no meu cantinho, tá bom. Não quero isso. Só quero ir para a igreja adorar a Deus e deu. Fique sabendo que no grande dia do tribunal de Cristo, nós apresentaremos as nossas mãos. Você vai apresentar a sua mão para o Senhor. E Ele vai dizer para ti: Elisandro, onde é que estão as obras que eu te pedi? Eu te dei unção para curar os enfermos, tu não fez. Eu te dei o dom da música para liberar adoração, para levar a igreja a me adorar, e tu não fez. Eu te dei o dom de socorro para ajudar as pessoas, e você não fez. Então, irmão, eu vou dar um alerta para a igreja. Levante-se do seu lugar e diga: Senhor, eu estou aqui, o Senhor me chamou para isso. Então usa-me. Usa-me, Senhor. Ainda que for pagar um preço alto, usa-me. Você precisa entrar nesse chuveiro celestial e se manter aquecido com a glória de Deus. Talvez você não está vendo o que o Senhor tem para ti. Eu não consigo ver nada, Senhor. Eu não consigo ver o manifestar, eu não consigo ver, eu estou no natural. E nada muda. É o que Deus fala para nós essa noite. Nós precisamos entrar na intimidade com Deus, na oração com Ele, na sinceridade de coração.
Amém? O ponto 3 para nós aqui, o sobrenatural glorifica Cristo e não o homem. Hebreus 16, vamos ler? Não, desculpa, Marcos 16. Marcos 16, no versículo 17 e 18. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos nos doentes e estes ficarão curados. O que você está esperando para ser uma bênção? Eu sempre digo, com Cristo é 880, ou você crê ou você não crê. Meio termo, o Senhor diz que Ele vomita da boca dele, se você é morno. Ou você é quente ou você é frio. Então se você está aqui é porque você é quente no Espírito. Então você precisa manifestar os dons. Você precisa trabalhar para o reino dele. Tu acha que Deus te chamou para ficar aqui sentadinho, para massagear o nosso ego, essa palavra? Para dizer, Deus vai realizar os desejos do teu coração. Deus vai te dar o teu carro, a tua casa, o teu dinheiro, o teu emprego, o teu sucesso. Eu poderia falar isso para você. Mas isso Mateus já tinha dito que serão concluídas, serão coisas que virão normalmente pelo teu ministério. É buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, essas coisas, também serão acrescentadas. E o que você está esperando? Ah, Senhor, mas eu sou um pecador. Deve estar pensando, né? Eu sou um pecador. Como é que eu vou botar minha mão numa pessoa para curar se eu tenho pecado? É isso que eu estou ministrando nessa noite para nós. A gente é falho, irmão. Nós somos todos iguais. A questão é nós nos arrependermos diante dele, dobrar nosso joelho, botar o nosso rosto no pó, na terra e dizer, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Limpa minhas mãos, limpa minhas vestes. Me cobre com teu sangue, me lava no teu sangue, Senhor. Para eu ser uma bênção de novo. Não permita que eu vá para o frio de novo. Que eu fique frio na tua palavra, que eu saia da tua presença, que eu possa permanecer quente no Espírito. Amém? Você pode fazer isso. Você não é apenas um assistente para ficar assistindo o culto. Deus te chamou para trabalhar no reino, para viver o sobrenatural. Amém? E estes sinais seguirão os que crerem. Milagres são testemunhos vivos de que Jesus está vivo. O sobrenatural acontece aqui e deve acontecer na igreja, nessa igreja, para provar que Jesus está vivo. Porque a medicina talvez não faça, outra pessoa não faz, mas Cristo, para ser glorificado, Ele faz. Sabe qual é o maior milagre? Apesar do que eu já tenho visto e dos que vão acontecer na igreja, né? Curas físicas, emocionais. O maior milagre que nós temos é a salvação, irmão. Quem é salvo aqui? Quem está com o nome escrito no livro da vida? Me diga. Fala, eu. Se você tem certeza disso, irmão, bora pegar o teu checklist do céu. Vamos lá, o que eu tenho que fazer? Onde é que está meu nome aqui? Dom de cura. Quem são os dom de cura? Está aqui. Ah, Deus me escolheu para dom de cura, bora lá. Vamos buscar o Espírito Santo. Cadê os doentes? Cadê? Traz aqui, vamos lá. E às vezes nós ficamos fugindo, né? Nós ficamos fugindo de uma coisa. Senhor, tem um tempo, eu fiz alguns cursos, vários cursos sobre som, sobre música. Eu trabalhei alguns anos na parte técnica da música. E assim, daí eu me retraí por um tempo, assim, Senhor, tem tanta gente que faz, por que eu vou fazer? Aí o Espírito Santo me puxou a orelha assim, mas espera aí,
Como assim? Eu te chamei para viver o teu dom, para expressar o teu dom. Então, se eu entendo algo de técnica de som, eu preciso me manifestar e colocar a mão para fazer. Vocês gostaram do som da igreja como está hoje? Tá bonito, né? Tá bem melhor, né? O Senhor estava nos abençoando lá na igrejinha do Jardim Angélica, né? Com 2 caixinhas. Aí eu estava, Senhor, nos ajuda, né? Nos abençoa, né? Quem sabe o Senhor nos dá mais 2 caixinhas agora, né? A gente vai para a igreja grande. Olha o que a gente tem, irmãos. Olha aí que veio. Olha aí. Né? Não tem chiado. Isso é para glorificar o Senhor. Deus quer algo perfeito de ti. Entenda uma coisa, Deus já tem tudo perfeito? Sim, né? Tem ou não tem? Ele tem os guitarristas, os melhores guitarristas, baixistas, os intercessores no céu, ele tem de tudo. Os anjos que tocam bateria, ele tem tudo lá. Ele tem louvor completo. Ele não precisa do nosso louvor. Quanto à perfeição dele, mas ele prefere a perfeição nossa. É aquilo que a gente diz, eu não consigo. Senhor, o teu melhor, aquilo que tu faz de perfeito, mesmo você sendo imperfeito, ele diz, você entendeu. Rocha, tu entendeu a situação. O que tu faz de melhor, orar pelas pessoas, pelos teus irmãos, pela tua célula, buscar os irmãos de casa, levar. Tu entendeu o reino. É isso que Deus prefere. Deus prefere, é o que você faz, mesmo imperfeito, você faz o melhor para Ele. Faça o melhor da tua parte, mesmo não atingindo o que tu acha que deveria ser. Faça o melhor para o Senhor. Você crê em Deus ou não? Você crê que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, que Ele está vivo? Por que você não faz para Ele? Por que você não usa a sua vida, as suas finanças para abençoar o reino? O que falta? Né? Eu creio tanto, mas em parte, né? Aí Deus se manifesta em parte contigo também. Pela misericórdia, meu irmão, nós não somos consumidos. Pela misericórdia dele, porque é tanta falsidade no nosso coração, né? É tanta mentira no nosso coração. Senhor, eu vou abençoar, mas olha aqui, tá sobrando, vamos lá, pá. Deus não quer tua sobra, irmão. Deus quer aquilo que tu também precisa. Deus não quer a tua sobra. Tá sobrando um tempinho, vou lá limpar a igreja, né? Tá sobrando um dinheirinho, vou contribuir. Deus não quer a tua sobra. Que plantio é esse, né? É a mesma coisa que você colocar em terra uma semente podre. Não vai nascer. Amém? Vocês estão aí? O alma já fugiu. Amém? O sobrenatural glorifica a Cristo, não o homem. Milagres. Vocês lembram daqueles leprosos? Quantos leprosos foram curados por Jesus? Quantos? Fala alto aí, me ajudem. Sei que eu não sei, me ajudem. 10. Quantos foram curados? 10. Todos eles saíram correndo. Fui curado, estou limpo. Agora eu estou. Vou até pegar um solzinho na praia. Ninguém vai rir de mim agora, eu estou curado, né? Mas um disse assim, opa. Dos 10, apenas um disse, opa, peraí. Todo mundo veio buscar cura, mas não veio buscar o Senhor da cura. E esse um único veio, voltou e disse, Jesus, obrigado pela minha cura. Glórias ao teu nome. Tu és o meu Senhor. Um apenas veio. Dá glória para Ele. Outra coisa que eu preciso dizer para você. O sobrenatural pode chamar a tua atenção. Nós vamos orar pelas pessoas, pelos enfermos, eles serão curados. E pode até chamar a tua atenção.
Mas a cruz é a única que salva. Não adianta a gente orar, você ver milagres e você não receber o Senhor como teu Senhor. Não receber Jesus. Não confessar com a tua boca: Jesus, tu és o meu Senhor e Salvador. Jesus era Senhor no Éden? Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão com medo de falar, né? Jesus era Senhor no Éden? Só, irmão, fala assim, irmão. Jesus era o Senhor do Éden. Jesus era o Salvador do Éden, sim ou não? Não. No Éden não precisava de salvação. Ele só era Senhor. Depois que Adão caiu, o homem caiu, aí Jesus precisou vir como Salvador. Então hoje ele é Senhor e Salvador. Amém? Entenderam? Agora vocês podem responder quando eu perguntar. Amém? Vocês já entenderam? Jesus era Senhor do Éden? Ele era o Salvador do Éden? Ele é Senhor da igreja hoje? Ele é? É Salvador da igreja? Amém, você entendeu. Opa, vou dar o diploma para vocês, viu? Primeiro culto de estudo bíblico. Vamos lá? O quarto passo: quem crê, vê. A fé que move o céu. Olha só, Hebreus 11, no versículo 1. É o que nós vamos ler aqui, ó. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Amém? Algumas traduções dizem: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza daquilo que ainda não chegou. Tu abre o teu celular hoje, tu vê ali no aplicativo do clima, né? Amanhã vai chover, semana inteira vai ser sol, né? Aí você se programa, tem fé que realmente não vai chover, que está dando ali que vai ser sol, e você se programa para uma viagem ou algo, né, que não te atrapalhe. Você tem fé num aplicativo que diz o tempo, e você às vezes não crê na Escritura. Nós não cremos na Escritura. Estão aqui? Tu acha que eu estou sendo duro demais nessa palavra, irmão? Podia falar assim também. Para falar assim, daí eu dizer amém, então está funcionando. Que é para nós aprendermos. Imagina se nós ficamos um período de 20, 30 anos na igreja e não aprendemos nada. Né? Amém. No João 11:40, no final do contexto, João 11:40 vai dizer assim, ó. Jesus lhe disse: não lhe falei que se você crer, virá a glória de Deus? Amém? Se creres, verás a glória de Deus. O que é impossível para ti, irmão, hoje? Minha irmã, o que é impossível para ti? Pensa aí, impossível é isso seria impossível de acontecer. Isso no meu corpo é impossível de acontecer, essa cura. Isso aqui, na minha casa, salvação do meu familiar, é impossível, parece impossível. Jesus não te pediu nada além de crer. Ele não nos pediu nada além de crer nele. Amém? Será que é muito que nós cremos ou não? É muito crer em Jesus? Ou nós estamos aqui apenas por um clube social, né? Para a gente socializar. Vou na igreja para abraçar e dar abraço. Deus te abençoe, amém, eu me abençoo. Não é só isso, meu irmão. O céu é real. O céu é real. O sobrenatural de Deus é real. Nós nos limitamos a essa carcaça aqui, ó, essa massa. Nós nos limitamos nisso, na nossa carne. E a conexão do céu está do nosso lado. É uma linha tênue, é fininha, é próxima para nós entrar. Isso se chama intimidade no Espírito. Quando você crer, Deus começa a trabalhar na tua vida. Quantos testemunhos nós temos aqui que quando você está orando na sua casa,
Senhor, eu preciso de uma bênção. Eu não tenho nada para comer, Senhor. E chega coisa na tua porta. Meu Deus, eu não falei para ninguém. Quantos aconteceram? Nossa vida aconteceu isso na minha casa, né? Quantos você está orando por uma resposta e Deus usa uma pessoa que está longe de você para dar uma palavra para você? Meu Deus. Meu Deus. Quer ver algo sobrenatural? Vou falar o testemunho aqui do Benjamin. Posso, Tiago? Gil? Posso? O Benjamin, o filho deles ali. Nós estávamos conversando lá no discipulado. Algo sobrenatural assim, meu Deus. Ele estava andando com o filho dele, né? O Benjamin no banco de trás, né? Andando na rua. Daqui a pouco ele diz: pai, para o carro, para o carro. Que foi, Benjamin? Né? Que foi, Benjamin? Assim, né? Ele fala assim, né? Eu disse: pai, para o carro. Peraí. Aí encostou, parou, ele foi lá. Tinha uma senhora vindo assim, ele deu uma flor para uma senhora. Né? Não foi, Tiago? Tiago, os pais estão aqui. Ele deu uma flor para uma senhora. E aquela senhora caiu de joelho e começou a chorar. Meu Deus. Isso é sobrenatural, irmão. Isso é sobrenatural. E para entender essa situação, essa senhora, essa mulher que estava ali, ela disse: estava preparado já algo em casa para eu me matar. E eu falei para Deus: Deus, se o Senhor não falar comigo, não usar uma criança para me dar uma flor, eu me mato hoje. Amém? Estão aqui comigo? Você pode dar uma glória a Deus? Você entendeu? O que eu falei? O sobrenatural. Deus usa uma criança. Deus usa uma criança. Deus usa quem Ele quer para fazer o sobrenatural. Amém? Eu já quero concluir. Viva além do sobrenatural, irmão. Viva o sobrenatural. Quantos querem viver aí? Sobrenatural. Levanta a tua mão, deixa a tua mão erguida. Levanta a tua mão, deixa a tua mão erguida, eu quero ver. Quantos querem viver o sobrenatural de Deus? Você não é obrigado a nada, só estou falando que Jesus te chamou. Fica a tua mão levantada, fica levantada. Se você não aguentar 1 minuto a mão levantada, eu vou pedir para o anjo segurar a mão para ti. E ele vem mesmo, tá? E aí? Já começou a doer o braço? Não. Está doendo o braço já ou ainda não? Uns ainda não, outros já estão doentes. Pode baixar agora. Você está disposto a pagar esse preço? Você diz: eu quero, mas não fica com o braço levantado 1 minuto, porque começa a doer. E o preço dói, irmão. A unção, a autoridade de Cristo não é para qualquer um. Você precisa se manter no reino de Deus. Você precisa se conectar com o Espírito Santo. Nós precisamos viver o sobrenatural. Eu estava pregando o evangelho na UFSC lá em Floripa em 2007, quando eu morei lá. Pensa num negócio tenebroso, terrível. Mas eu evangelizei. Fui com uma Bíblia e o meu violão e fui lá. Ia nas palestras que eles começavam a falar, tinha palestra que eles juntavam para falar mal da igreja cristã. Eu ia lá no meio e eu começava a levantar assim: peraí, não é assim mesmo. Jesus morreu por vocês tudo aqui, não só por mim. E isso, a igreja cristã de Cristo não é fechada, é para todo aquele que crer. E Deus deu uma oportunidade para pregar o evangelho naquele lugar. Amém? Existe um filme chamado Jesus Camp, que ele é em inglês, é acampamento de Jesus, é um acampamento da igreja em si, o retiro, né? Só que é de crianças. Eles estavam assistindo esse filme e debatendo sobre algo que, mas é proibido para criança, não sei o que dá, né? A questão do poder de escolha, etc. Deu assim: peraí, querido, não é assim. Teus filhos estão lá, ó. 12 anos, 11 anos lá, tudo endemoniado nos joguinhos lá. Aí quando uma criança que começa a orar em línguas, que transforma uma família abençoada, restaurada, vocês estão
criticando, julgando. Vocês precisam experimentar da glória de Deus. Ficaram quietos e eu saí. Mas a vontade é eu fazer que nem Elias. Senhor, desce fogo do céu, queima tudo. A vontade, mas não é essa que Jesus quer. Jesus quer conversão. Imagina se algum pregador falasse para mim, né? Pega aquele caco ali, quando eu era convertido, taca fogo do céu nele, Senhor. Né? Não. Amém? Chega de viver apenas no raso da religião. Nós não somos religião, né? Amém? Nós não vivemos religião. Nós vivemos Cristo. Só Jesus. Purinho, purinho. Na essência, no sangue. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Ah, Jesus. Talvez você fique pensando assim, ó. Nós vamos chamar pessoas aqui na frente para orar? Aí você não vem orar porque assim, ninguém está indo. O pastor chama aqui, né? Eu quero alguém, que nem o culto passado, né? Que ele chamou. Alguém aqui com dom de cura para orar para essas pessoas? Lembram disso que ele chamou? Quem lembra aqui? Meu Deus do céu. Né? E aí, nós ficamos preocupados e ficamos com medo. Ninguém está indo, por que eu vou, né? Ninguém está indo orar para essa pessoa, por que eu vou? Deixa eu te falar uma coisa, irmão, amado. Deus, Ele se manifesta na tua fé. Deus se manifesta na tua atitude de fé. Amém? Porque se você fizer o que ninguém faz, você vai viver o que ninguém vive. Por isso que aqueles que têm o dom da cura se manifestam. Eu vou orar por esse paralítico. Eu vou orar por isso. Eu vou orar por aquilo. Eu vou fazer. Eu estou aqui. Senhor, me usa. Eu estou aqui. Eles vivem o sobrenatural. Eles veem coisas extraordinárias acontecendo. E os sinais acompanharão os que creem. Os sinais acompanham os que creem. Hoje nós temos a ceia. Nós vamos ceiar. O corpo de Cristo. Nós vamos ceiar. Lembrar dele. Você veio aqui só pela ceia? Né? Talvez para garantir o meu lado, né? Tomar ceia eu tô limpo, certificado do céu. Mas não é assim, né, irmão? A nossa luta é diária, é constante. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Se coloque de pé. Quero orar contigo. Eu estava conversando com meus tios um tempo atrás. E é bom conversar com pessoas assim mais experientes, né? Um pouco mais velhas do que eu, que a gente aprende muito da palavra, né? Muito da vida. E eles contando o testemunho deles, que eles tiveram passado por um grande acidente. Um grande acidente. Os meus tios moram lá em Jaguaruna, eles trabalham com a plantio de melancia, né? E eles foram levar uma carga de melancia lá para Porto Alegre. Escute o que eu vou te falar. E eles descarregaram e na volta eles vieram de caminhonete na frente e o caminhão deles veio atrás. O motorista deles, né? Trazendo de volta. Aconteceu que eles pararam no acostamento para esperar o caminhoneiro. Vamos esperar que ele está muito atrás. Esperaram no acostamento e ficaram parados ali. Eu sei que de uma hora para outra veio uma carreta desgovernada e veio para cima deles. Eu tenho gravado esse testemunho. Eu aproveito, eles não viram, mas eu aproveitei a situação, né? Puxei ali para cima do WhatsApp e deixei gravando, né? Eu gosto de provar e aí eles falando que do nada assim, eles quando viram, os dois estavam do outro lado assim do canteiro assim. Os dois estavam do outro lado. Assim, como assim, tia? Assim, tu não tem ideia o que aconteceu. A caminhonete ficou destruída.
A gente não sofreu um arranhão. Nós não vimos nada. A gente estava do outro lado. Aí o motorista da carreta desceu, espantado com os dois. Vocês estão bem? Também estamos. Como que vocês estão bem? Eu vi, a senhora estava debaixo da roda da carreta. A senhora estava ali debaixo, eu vi. A senhora está de branco, eu vi, você estava de branco ali. Ela, não, eu não estava ali. Eu estou aqui. Era o anjo que estava ali. O motorista viu o anjo ali segurando a carreta. Ele viu uma pessoa ali na frente sendo esmagada. Eles não estavam do outro lado. Meu Deus, vai explicar isso agora? Você precisa viver o sobrenatural. Nós temos que viver o sobrenatural. Ele ouviu falar sobre o grande Deus que livra o justo. Ele ouviu falar. Aquela senhora que recebeu a flor do Benjamim, que estava tudo preparado em casa para tirar a sua vida, né, Tiago? E ela disse: se uma criança me der uma flor, Deus existe, senão eu vou chegar em casa e vou me matar, vou tirar minha vida. E o Benjamim desceu do carro: pai, para, moço, eu tenho que entregar essa flor para ti. Ela caiu chorando. Meu Deus, tu entende isso? Você quer viver isso? Então vamos pagar o preço juntos, irmãos. Porque quando chegar pessoas aqui para nós orarmos, para contar testemunhos, lá fora você vai ter livramento, você vai ter testemunho para contar. Amém? Agora nós vamos passar para o momento da ceia. Eu só quero te lembrar que essa noite, irmãos, é uma noite de ativação do sobrenatural na tua vida. Eu quero que você ative o sobrenatural no teu coração, no teu espírito, na tua alma. E comece a andar no sobrenatural. Sem reservas. Sem reservas com o Espírito Santo, sem reservas com Deus. Vamos fazer a ceia agora, amém? Nós vamos participar da ceia nesse momento. Quem é que vai vir com o John? Pastor? Eu quero que Deus te tome, meu amado. Que o Espírito Santo te tome, te enche com a glória dele. Em nome de Jesus.